Valores de referência em exames laboratoriais. Vamos conversar um pouquinho o que são esses valores de referência que nós vemos aí nos laudos dos exames laboratoriais. Bom, quando a gente vai falar de exame laboratorial, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que esse exame mede. Mede, por exemplo, hemoglobina. Tudo bem. E o que isso representa? Essa hemoglobina medida lá representa o quê? Então representa a quantidade de hemoglobina que estou conseguindo produzir, certo? Para que serve esse exame? Para que serve, nesse caso, essa hemoglobina? Essa hemoglobina ela leva o oxigênio para as células, é um transportador de oxigênio para permitindo a respiração celular estar acontecendo no corpo como um todo. Mas para que serve esse exame, né? Esse resultado encontrado. O que significa esse valor encontrado, por exemplo, da hemoglobina? Significa que meu corpo está produzindo de uma forma suficiente? Significa que não está suficiente? O que significa o resultado desse exame? E aí entra aquela questão, né? Que tem os valores de referência que muitos profissionais, ingenuamente, vão comparar o valor aferido no exame e observar se está dentro do valor de referência, como se esse fosse o motivo, como se esse fosse o propósito de estar solicitando um exame. Como se fosse para isso um exame, para ver se está dentro do valor de referência. Isso é um erro muito grave. O que é então o valor de referência, também chamado de valor normal, também chamado de referência laboratorial? Ele nada mais é do que uma medida estatística. Ele nada mais é do que um valor de 95,44% das pessoas que fizeram esse exame, que, por exemplo, que mediram essa hemoglobina, e foi encontrado essa faixa de valor, de tanto a tanto. Então, o valor de referência é uma medida estatística. O número 95,44%, depois a gente explica a origem dele, desse cálculo, como é feito. Mas o importante é nós termos em mente que valor de referência não é o valor que nós temos que ter num determinado item do exame que indica saúde, que indica bom funcionamento, que indica êxito. Não. Valor de referência é apenas a medida estatística. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, glicose. Vocês vão observar nos exames que nós temos lá um valor de referência, no laudo impresso pelo laboratório que fez o exame. Nós temos um valor de referência de, por exemplo, de 70 a 99 miligramas de glicose por decilitro de sangue. O que significa, então, eu olhar no laudo do meu exame e observar que o valor de referência vai de 70 a 99? Significa que todas as pessoas que fizeram essa avaliação, fizeram essa aferição, essa medição por esse exame da glicose neste laboratório, significa que 95,44% das pessoas obtiveram esse valor, que foi de 70 a 99. É apenas isso que significa. Agora eu pergunto para vocês, ter 70 de glicemia ou ter 99 de glicemia é a mesma coisa? Significa que o corpo está bem, porque está dentro da normalidade estatística? De forma alguma. O indivíduo pode ter 99 e já estar diabético. Opa, como assim? Pera lá. Mas a diabetes é acima de 126, a glicemia, a resistência à insulina vai de 100 a 125. Então, o diagnóstico, daqui a pouco a gente conversa a respeito, ou melhor, em outro momento, o diagnóstico é o profissional, o médico, que vai chegar no diagnóstico final, com todas as análises dos exames, com a clínica do paciente, enfim, o diagnóstico vem lá. Agora, olhar apenas um valor de referência para esse valor de referência, o valor encontrado, comparar com o valor de referência, para então decidir se o diagnóstico é isso ou aquilo, continua completamente equivocado esse procedimento. Mas tenhamos em mente que estar dentro de um valor de referência, por exemplo, para a glicose, não significa estar bem.
Nós não podemos esquecer que os exames laboratoriais são somente ferramentas para auxiliar no diagnóstico, e não o diagnóstico propriamente dito. Ele auxilia o profissional médico a chegar no diagnóstico final. O valor encontrado no exame, o laudo emitido nesse exame, eles não são a mesma coisa que o diagnóstico final. Eles são elementos distintos e não podemos fazer confusão com isso. Vamos ver um outro exemplo. Ferritina. Valor de referência, por exemplo, de ferritina para mulheres vai de 10 a 291. O que significa, então, eu olhar no exame e ver a referência laboratorial para mulheres vai de 10 a 99. Então, significa que uma mulher que tem uma ferritina de 10 ou que tem uma ferritina de 291 significa que é a mesma coisa? Significa que ela está bem? Não. Significa apenas que 95,44% das pessoas que fizeram esse exame de sangue, essa dosagem sérica de ferritina, nesse laboratório, tiveram esse valor. É uma medida meramente estatística. Agora eu pergunto, uma mulher com 10 de ferritina está bem? Uma mulher com 291 de ferritina está bem? De forma alguma. 291 de ferritina não é excesso de ferro, não é uma hemocromatose, mas há inflamação nesse corpo, certamente. Uma mulher com 10 de ferritina, com certeza, ela está com várias alterações corporais. Abaixo de 70, a tireoide já não está funcionando corretamente, é o que os estudos mostram. 30, 40 para baixo já começa a cair cabelo. Com 10, essa mulher já está praticamente anêmica, está se arrastando, cansaço, falta de energia, falta de disposição, reclamando, e o profissional vai olhar um exame e vai dizer, está tudo bem, seu valor de ferritina é 10, é 11, é 12, é 20, 30, enfim, sendo que há uma série de artigos que mostram quais são os valores otimizados que nós devemos ter para ter saúde. Então a gente observa que de forma alguma que podemos ficar presos a valores de referência para analisar, interpretar resultado dos pacientes perante as avaliações laboratoriais feitas. Aí o bioquímico Humberto Tiburcio, ele questiona, será que o conteúdo dos laudos está sendo entendido pelos profissionais que solicitam os exames? Eu prefiro nem responder essa pergunta que vocês já estão compreendendo. Vamos ver um outro exemplo. Vitamina B12. O valor de referência aqui nesse laboratório vai de 214 a 914 picogramas por mililitro de sangue. Então, o indivíduo com 214 picogramas por mililitro de sangue de vitamina B12 é a mesma coisa que o indivíduo com 914? De forma alguma. Tem estudos que mostram que abaixo de 400 picogramas de B12 por mililitro de sangue, já há uma série de alterações corporais e não se encontra pessoas saudáveis. Tem estudos que encontraram essas aferições e dizem que o valor mínimo ideal otimizado seria 500, há estudos falando de 600. Agora imagine, o indivíduo apresenta 214, 215, 220, 230, 300 B12, enfim. Aí o profissional vai olhar e vai dizer, está tudo bem, seu nível de B12. De forma alguma. Tem estudo para mostrar isso? Tem estudo que mostra que o indivíduo com 214 de B12 está bem? Ou tem estudo mostrando o contrário? Exatamente o oposto. Então olhar o resultado obtido para comparar apenas com o valor de referência é uma prática de muito mau gosto e muita ingenuidade. E muita falta de conhecimento. Um outro exemplo aqui de vitamina B12, um outro laboratório, olha aqui o valor de referência. Vai de 114 a 890. Então,
O que significa isso? Significa que 95,44% das pessoas que fizeram a dosagem de vitamina B12 nesse laboratório, o valor encontrado é esse. É apenas isso, estatístico, apenas isso. Agora, o indivíduo que tem, então, 114 B12, o profissional vai olhar, vai falar, está normal. Está normal estatisticamente para aquele laboratório, grande coisa, mas é um normal salutar? Como está a fisiologia? Enfim. E é vergonhoso de ver muitos indivíduos, muitas vezes pegam seus exames de vitamina B12. Quantos vídeos vocês vão encontrar no YouTube em diversas línguas? O indivíduo lá, por exemplo, vegano, faz seus exames, aí chama um profissional médico para fazer a interpretação dos exames, grava o vídeo, posta, e o valor encontrado 190, 200 e alguma coisa, e o profissional médico olha e fala, está bem. Está dentro do normal. Quer dizer, está os dois passando vergonha por desconhecimento da interpretação do significado do valor laboratorial encontrado, aferido, se prendendo à referência laboratorial, deixando o paciente ter déficits e o indivíduo achando que tudo vai bem. Depois, quando começam a aparecer as alterações, não se entende por quê. Mas estava tudo bem? Não estava, não. Não é o que os estudos mostram. Então, normalidade estatística é diferente de normalidade fisiológica. A palavra normal em estatística, então, ela se refere a este valor encontrado, a essa faixa de valores encontrado para a maioria da minha amostra avaliada. Normalidade fisiológica é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente entende como sendo a saúde, é esse o objetivo prático do exame, é esse o objetivo do profissional da saúde ao lidar com o paciente exame. Levar o paciente para uma normalidade fisiológica, isso é, para uma situação de saúde. Interpretação estatística é matemática, não é avaliação de saúde. É diferente da interpretação fisiológica. Então é antagônico esses dois conceitos. São distintos, não que sejam exatamente antagônicos, mas enfim, são distintos, são coisas distintas. A faixa de normalidade estatística é a faixa da maioria. A faixa da normalidade fisiológica é a faixa da saúde, do bom funcionamento do corpo, da homeostase, da reostase, do equilíbrio, da ausência de patologias. Esse valor, então, normal, estatístico, de 95,44%, ele vem feito a partir de cálculos, onde é colocado todos os valores num gráfico, numa curva de Gauss, e é traçada uma média, moda, ou mediana, que ela coincide no gráfico gaussiano, e acrescenta-se 2 desvios padrões para cada lado, e essa faixa de amostra aí que nós vamos ter refere a essa quantidade de indivíduos, essa quantidade da minha amostra que foi avaliada. É daí que vem. Se nós formos observar então aqui o que foi dito, para entendermos o que é o valor normal, então qualquer elemento avaliado, estamos falando aqui de exames laboratoriais, então qualquer item dosado, seja uma glicose, seja uma hemoglobina, seja uma ferritina, seja uma transferrina, enfim, se eu pego todos os valores aferidos, vou montar um gráfico, vou encontrar uma curva de Gauss, também chamado de gráfico de sino, curva de sino, Bell curve, enfim. Aí eu vou traçar uma linha que vai dividir esse gráfico ao meio, a chamada média, a moda, a mediana, tem conceitos diferentes e no gráfico de Gauss elas coincidem. Então eu coloco 2 desvios padrões para cada lado. Essa faixa encontrada é o chamado valor normal. É o que dá, é o valor encontrado para 95,44% das pessoas da minha amostra que estão dentro dessa faixa aferida. E aí sobra 4,56% que estariam fora dessa faixa. Que equivocadamente é interpretado como sendo a faixa da doença e esse normal estatístico como sendo a faixa da saúde, do equilíbrio fisiológico. Não é assim que se interpreta
exames laboratoriais, não é isso que significa referência laboratorial. E ainda temos que entender o seguinte, que o banco de dados do laboratório não é de gente doente. Perdão, é de gente doente. Não é de gente sã. Gente saudável não vai em laboratório. Muitos exames só são solicitados quando há suspeita, sinais e ou sintomas de patologias. Consequentemente, esses valores normais estatísticos analisados pelos exames que englobam o que está sendo medido é de uma amostra doente, uma população doente que foi solicitar aquele exame. Então imagina, dessa população doente que foi solicitar um determinado exame, eu vou pegar 95,44% deles e vou dizer que isso é o valor de referência. Aí eu vou pegar um indivíduo saudável e falar, olha, se você estiver dentro desse valor, você está bem. Essa ingenuidade, esse erro grotesco tem gerado uma série de problemas na saúde. Por isso que é muito normal o indivíduo falar assim, eu estava tão bem, não tinha nada, todo ano faço check-up e de repente agora apareceu um probleminha. Problema não surge do nada. Problemas são alterações fisiológicas que vêm ocorrendo passo a passo no nosso corpo. Se a leitura e a interpretação dos exames tivesse sido feita corretamente, lá no início, na formação na URIS, já tinha sido corrigido isso. Já tinha sido alertado, tratado, o que tinha que ser feito. Valores de referência, então, são apenas dados estatísticos. Que fique claro isso. São baseados em uma população específica. O valor de referência impresso no laudo, ele deveria ser o valor que o laboratório encontrou, a faixa, esse valor aferido encontrada para 95,44% das pessoas que fizeram o exame nesse laboratório. Ou o laboratório faz esse cálculo estatístico, ou a maioria não faz, coloca o mesmo valor do kit analisado. Isto é, por exemplo, vai se dosar uma glicose, coletou a glicose, o sangue do paciente, aí os reagentes, o kit que vai fazer a análise, produzido por uma outra empresa, um outro laboratório do setor bioquímico farmacêutico, enfim, já vem impresso nesse kit o valor de referência encontrado por eles, nas aferições que eles fizeram. E muitos laboratórios pegam um copinho e colocam nos seus laudos. Aí. De qualquer forma, são valores estatísticos de populações específicas avaliadas. Certo? Eles não levam em consideração a individualidade bioquímica. E sim ao valor encontrado para essa maioria. Não leva em consideração as distintas comorbidades das pessoas. O valor de referência não leva em consideração o polimorfismo genético. Eles não representam os níveis de otimização funcional. Eles não representam os níveis para ter saúde. Não necessariamente. Existem os valores ideais otimizados. Para cada item aferido em um exame, existe uma vasta discussão específica sobre seus valores ideais otimizados. Então vocês imaginem, quando vocês pegam um simples hemograma, quantos itens medidos e avaliados lá. Para cada um desses itens, e todos os outros itens de outros exames, nós vamos ter vários artigos mostrando quais são os valores ideais que realmente nos levam à saúde, que realmente demonstram saúde, que realmente demonstram um êxito no tratamento, que realmente demonstram o caminho que a gente quer trilhar, que realmente demonstram onde a gente quer atingir. Então a interpretação de exames torna-se bem mais complexa, porque a necessidade de atualização e compreensão de cada item aferido torna-se uma coisa trabalhosa. Se um profissional solicita ao paciente uma lista enorme de exames para verificar apenas se eles estão dentro dos valores de referência laboratorial, gente, sinto muito, mas isso coloca a saúde desse paciente em sério risco. Olhar se uma aferição de um indivíduo está de acordo com a maioria não quer dizer nada. Existem alguns marcadores biológicos muito interessantes em um simples exame de sangue, um simples hemograma, por exemplo. Alguns elementos sugerem até a expectativa de vida do paciente.
Alguns são biomarcadores de longevidade, outros de inflamação, de parasitose, desbiose, alergias, riscos patológicos, de tumores, anemias, de deficiência nutricional. Outros são até sugestivos para condições subclínicas. Outros mostram até desidratação, se esse paciente toma ou não água. Desde que saiba-se fazer a leitura e interpretação correta dos exames, a gente consegue extrair essas informações. A gente consegue enxergar bioquimicamente o que está acontecendo naquele corpo. A clínica é soberana, a avaliação clínica é soberana. Mas os exames podem levar muitos dados sobre a fisiologia do paciente antes mesmo deles se manifestarem, dos problemas se manifestarem de forma perceptível. O exame não é o diagnóstico. O exame é uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico. Mas eles já mostram muito antes de nós termos sinais e sintomas. Antes do paciente ter as queixas, os exames já estão mostrando alterações celulares ocorrendo e a gente precisa saber fazer essa leitura. Existem alterações subclínicas, patologias subclínicas, intoxicações subclínicas, inflamações subclínicas, infecções subclínicas, isto é, que não apresentam sintomas. E a gente precisa aprender a identificar isso. A gente precisa estar alerta para isso. Os exames laboratoriais nos permitem detectar onde estão os pontos fracos do organismo. E são exatamente nesses pontos em que patógenos, toxinas, alérgenos, enfim, conseguem romper o nosso equilíbrio homeostático e aí que se formam as doenças. Com base nesses dados, então, dos exames, a gente pode tanto tratar quanto prevenir o surgimento de diversas patologias com muita antecedência. Porque a gente está enxergando onde é que estão os pontos frágeis do indivíduo. A atualização profissional é fundamental. É essencial ser acompanhada por profissionais atualizados. É essencial estar se atualizando constantemente na área da saúde. Afinal, estamos lidando com a saúde dos indivíduos. Muito obrigado a todos por enquanto e vocês podem acompanhar nosso trabalho nas redes sociais e no nosso site.